12:02 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Você pode entrar em contato conosco pelo zap exclusivo aqui do Pop News de Itaquarituba e região, que é o 99823-7378. 99823-7378. Tem também as nossas redes sociais, Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9 e Edson Martins _Pop FM. Edson Martins _Pop FM. Você nos acompanha pelos 90.9, pelo radinho ou pelo site da Pop FM, popfmbrasil90.com. Aliás, popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, nós temos o seguinte hoje aqui para Taquarituba: sol com algumas nuvens durante o dia, à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 20 graus e hoje amanheceu frio aqui em Taquarituba, com certeza você percebeu isso. Para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens, não chove também, a mínima é de 7 e a máxima de 23 graus. Destaques do dia. O Brasil deve produzir maior safra histórica de grãos no ciclo 2022-2023. São Paulo e Rio de Janeiro têm alerta laranja de perigo por vendavais. Homem é detido ao ser flagrado pelado pelas ruas de Itapeva. E hoje nós vamos ter entrevista aqui no programa com a nossa amiga Ariane, do Leite dos Anjos, no Conversa sobre a Minha Empresa. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:05, estamos iniciando por aqui o nosso Pop News pela Pop FM 90.9. Forte abraço aí para os nossos amigos do Supermercado Carolina, o Luciano, para a Dona Arminda, para toda a equipe maravilhosa do Supermercado Carolina, sempre com a gente. Forte abraço aí para todos vocês. Uma ótima sexta-feira, uma ótima tarde aí para todos do Supermercado Carolina. Forte abraço também para o meu amigo João Luiz e para todos aí da Milho Mil, para todos que estão acompanhando a gente no Distrito Industrial aqui em Taquarituba. Forte abraço aí para todos da Milho Mil. Olá, minha amiga Rosana. Minha amiga Rosana é funcionária da Milho Mil e sempre participa da programação musical aqui da Pop FM. Olá, Rosana, Eurico, toda a família sempre com a gente também. Forte abraço aí para todos vocês. Muito bem, vamos que vamos. Deixa eu mandar um abraço também aqui para os nossos amigos do Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba. Nós vamos ter aí no próximo domingo o terceiro costelaço em prol ao nosso asilo, ao asilo de Taquarituba. E amanhã aqui na Pop FM nós teremos os sorteios de 2 convites para que você participe, para que você vá até o terceiro costelaço nesse próximo domingo. Então você fique ligado, você fique ligado. Amanhã sorteios de 2 convites pro terceiro costelaço em prol do Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba. 12:06, vamos com as primeiras informações para você. Informação aqui sobre o agronegócio, sobre a agricultura. Brasil deve produzir maior safra histórica de grãos no ciclo 2022-2023. Expectativa é que haja aumento também nas exportações deste ano. Quem traz pra gente informações é o Renato Ribeiro. O Brasil deve produzir a maior safra histórica de grãos no ciclo 2022-2023, com mais de 317 milhões de toneladas. A estimativa é de um crescimento de 16,5% em comparação a 2021-2022, com a colheita de 45 milhões de toneladas a mais. Os números foram apresentados nesta quinta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Esse resultado é 0,6% superior ao divulgado em junho, de 315 milhões de toneladas.
toneladas. O aumento acontece principalmente pelo desempenho das lavouras de milho e do crescimento da área semeada com trigo, aliado às boas condições climáticas. A soja deverá atingir uma produção recorde, estimada em 154 milhões de toneladas, 23% acima do ciclo passado. Já o milho, a previsão é de quase 128 milhões de toneladas, chegando a quase 13% de aumento. Outras culturas, como algodão, feijão e sorgo, seguiram um movimento de alta. Já o arroz e alguns cultivos de inverno, como aveia, centeio e trigo, apontam para a redução no volume produzido. A expectativa é que haja aumento também nas exportações neste ano, do milho para 48 milhões de toneladas e da soja para 95 milhões de toneladas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Aí, 12:08, temos mais informação aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente agora é o Samael Gauri. Ele traz informações aí sobre o tempo, sobre o clima. São Paulo e Rio de Janeiro têm alerta laranja de perigo por vendavais. Vamos com esta informação. O ciclone extratropical que atingiu o sul do país nesta quarta-feira já está indo para o Oceano Atlântico e perde força. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Um alerta laranja de perigo por causa dos vendavais foi emitido para a faixa leste de São Paulo e também para o litoral do Rio de Janeiro para ocorrência de ventos costeiros. Já o alerta vermelho de grande perigo foi mantido para a faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como explica o meteorologista do INMET, Mamedes Melo. A faixa leste da região sul do Brasil ainda está sendo sentido com ventos ainda intensos, e na faixa leste aí da região sudeste também vai ser sentido, pelo menos até hoje à noite ainda isso aí pode ser sentido. Ou seja, é mais ali ao longo da faixa litorânea desde São Paulo até ali o litoral do Espírito Santo. E de certa forma esses ventos serão mais fracos do que aqueles que aconteceram aí na região sul. E já na sexta-feira acreditamos que tudo já pode voltar à sua normalidade. Segundo o INMET, os ventos chegaram a 145 km por hora na cidade catarinense de Bom Jardim da Serra. No estado, houve queda de postes, árvores, destelhamentos e falta de energia, de acordo com a Defesa Civil. Em São Paulo, pelo menos uma pessoa morreu por causa dos ventos fortes que já chegaram ao estado. No Paraná, cerca de 1.600 pessoas foram afetadas pela chuva, pelos ventos e pelos alagamentos. 160 edificações foram danificadas. Já no Rio Grande do Sul, a chuva passou dos 100 milímetros em Canguçu e Bagé, quase o esperado para o mês nessas localidades. De acordo com a Defesa Civil Gaúcha, uma pessoa morreu na cidade de Rio Grande, depois que uma árvore caiu, e 23 ficaram feridas no estado. 470 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 51 municípios registraram prejuízos até o momento. Segundo o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, a população do estado ainda precisa estar em alerta. Em algumas regiões do estado teremos possibilidade de enchentes, então é muito importante que aqueles gaúchos que moram em área de risco possam sair dessas áreas, seja para casas de amigos, conhecidos ou para abrigos previamente identificados pelas prefeituras dos seus municípios. E a previsão que nós temos para o inverno desse ano é, infelizmente, de muita chuva, né, ainda nos meses de agosto e setembro ainda, o que pode ocasionar outros eventos dramáticos como esse que nós estamos vivendo. Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar um SMS para o número 40199, com o CEP da sua localidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgal. 12:11, vamos atualizar as informações aí sobre este ciclone. São Paulo teve 2 mortes pela passagem do ciclone extratropical. 2 mortes foram registradas em São Paulo em decorrência dos fortes ventos que atingem o estado devido a um ciclone extratropical que atua no litoral de Santa Catarina. Na quinta-feira, portanto, ontem, uma idosa morreu após ser atingida por um fio de alta tensão derrubado pelo vento. Outro registro é de uma jovem de 24 anos que ficou ferida após um acidente ocorrido na manhã de ontem também na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Esplanada, em São José dos Campos. O carro em que ela estava foi atingido por uma árvore derrubada pelos fortes ventos. Os policiais militares verificaram que a vítima realizava aulas de direção quando uma árvore caiu devido a fortes ventos e atingiu o automóvel. O instrutor que estava com a mulher no veículo não se feriu.
Com relação aqui à previsão para o estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil do Estado, esta sexta-feira será marcada pelo tempo firme e seco em todo o estado. As temperaturas não devem subir ao longo do dia, garantindo a sensação amena e até de frio. Não há previsão de chuva para nenhuma das áreas monitoradas. Na capital paulista, com afastamento gradativo do ciclone extratropical, que provocou chuvas fortes, ventania e destruição nos estados do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve predominar nos próximos dias uma massa de ar frio de origem polar, ou seja, um sistema de alta pressão atmosférica que deve derrubar as temperaturas. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE. A cidade amanheceu hoje com poucas nuvens e termômetros em média na casa dos 10 graus, 10,1 graus centígrados, registrado por volta das 8 horas da manhã. Nas regiões periféricas e mais próximas de serras, como Engenheiro Marcilac e Capela do Socorro, Parelheiros, os valores mínimos foram 4,3 graus centígrados e 5,3 graus centígrados, respectivamente. Mesmo com predomínio de sol, entre poucas nuvens e temperatura máxima não deve superar os 17 graus, enquanto os menores percentuais de umidade do ar se mantêm na casa dos 32% e sem previsão de chuva no decorrer do dia. Isso de acordo aqui com as informações, da Defesa Civil, isso para a capital paulista. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde as 8 horas de ontem em toda a capital paulista. Isso é válido então para a capital paulista, para São Paulo. Você que vai para São Paulo aí, com certeza fica bem informado também, ouvindo aqui o Pop News. 12:14, nós temos mais informações com a nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente agora é o Renato Ribeiro. CNI eleva a previsão de crescimento econômico de 1,2% para 2,1% em 2023. A projeção para o PIB foi divulgada ontem. O Renato Ribeiro, então, traz para a gente mais informações sobre isso. A Confederação Nacional da Indústria elevou a previsão de crescimento da economia brasileira de 1,2% para 2,1% em 2023. A projeção para o PIB, Produto Interno Bruto, foi divulgada nesta quinta-feira. O PIB é um dos principais indicadores da atividade econômica e representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Segundo a CNI, a estimativa para 2023 mostra uma desaceleração em relação ao ano passado. Em 2022, o PIB brasileiro foi de 9,9 trilhões, um crescimento de 2,9%. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica que a projeção para 2023 reflete o crescimento da agropecuária de 13%, mas o setor de serviços e a indústria não terão o mesmo desempenho, apesar da expectativa de redução da taxa de juros em agosto. A indústria segue muito penalizada pelas taxas de juros elevadas, percebe uma queda na demanda significativa, ela vem perdendo força já há algum tempo, isso está ficando cada vez mais claro para a indústria e vem reduzindo sua produção por conta disso, sua atividade, e também já começa a sentir alguns impactos também no emprego. Isso vai ser sentido ao longo de 2023, apesar da nossa expectativa de uma redução da taxa de juros já começar a partir de agosto, e a inflação também em queda. Ainda assim, taxas de juros permanecerão elevadas e vão criar uma contração no mercado de crédito muito forte, pouco crédito para a indústria, pouco crédito para os consumidores, afetando demais a atividade industrial. Os números apontam ainda uma desaceleração na inflação, com o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, encerrando o ano com 4,9%. Já a Selic, taxa básica de juros, deve ficar em 12%. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, destaca que no mercado de trabalho, a tendência de manter a baixa taxa de desemprego. O mercado de trabalho está mostrando certa resistência a esses efeitos nocivos do mercado de crédito muito apertado, dessas taxas de juros elevadas, essa dificuldade de acesso ao crédito, freio que está se causando na atividade econômica como um todo. O mercado de trabalho teve uma fortíssima recuperação em 2022 e se mantém num patamar elevado e continua, inclusive, pressionando para ganhos de salários importantes, com uma redução também da taxa de desemprego, fechando o ano em 8,3%, um ponto percentual inferior ao do ano passado. Para este ano, a previsão das exportações é de 330 bilhões de dólares e importações de 270 bilhões de dólares. Ainda segundo a Confederação, haverá queda no crédito de 3,6% por causa da elevada taxa de juros,
aumento da inadimplência e alto endividamento das famílias. Encerrando o ano com déficit primário de 1,1% do PIB contra superávit de 1,3% em 2022. A dívida pública volta a crescer em 2023, após 2 anos de queda. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato. Polícias. Aí, 12:17, vamos com as primeiras informações da polícia. Para você que está acompanhando aqui o Pop News, homem é detido ao ser flagrado pelado pelas ruas de Itapeva. Um homem foi detido após ser flagrado andando pelado pelas ruas de Itapeva na tarde da última quarta-feira, isso de acordo com o portal G1. Chocados com a situação, moradores gravaram vídeos do rapaz percorrendo tranquilamente o centro da cidade. As imagens mostram ainda o momento em que policiais militares passam pelo local e abordam um homem que estava despido da cabeça aos pés. Sem necessidade do uso de força, ele foi colocado na viatura. De acordo com a polícia militar, o comportamento do rapaz teria sido provocado por um surto psicótico. Após ser detido, ele foi levado ao pronto-socorro da cidade, onde ficou sob cuidados médicos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:18, um forte abraço aí pro meu amigo Cido Guarda. Olá, meu amigo Cido Guarda, sempre acompanhando também a gente. Forte abraço para você, meu amigo Cido Guarda. Esses dias eu conversei com o Cido Guarda aí pelas ruas de Taquarituba, falei para ele que estava aqui na Pop FM, ele falou que estaria acompanhando a gente. Então, forte abraço para você, meu amigo Cido Guarda. Forte abraço também pros meus amigos e amigas da Avícola Paladar. O pessoal da Avícola Paladar também está acompanhando bastante aqui a Pop FM. Então, forte abraço aí para todos da Avícola Paladar. Forte abraço aí para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado aí pela sintonia. Muito bem, 12:19. Ontem o nosso amigo Maurão, que é presidente da Facita, também esteve com a gente aqui no Pop News, falou sobre a Santa Casa, falou sobre a Facita e deixou para a gente aqui o número de telefone da Jéssica. Atenção, você que está querendo camarotes aí para Facita. De acordo com o Maurão, logo vai virar o lote. Se você não aproveitar agora, pode pagar mais caro. Então, você pode ligar agora para nossa amiga Jéssica e garantir aí o seu camarote. 99777-4367. Anote aí, 99777-4367. Esse é o camarim da Jéssica. Aliás, esse é o telefone da Jéssica, é o zap da Jéssica também, para você conseguir aí para você conseguir um lugar aí, um camarote na Facita 2023, ok? Então, tá falado. Agora, 12:20, vamos com mais informações para você. Micro e pequenas empresas criam 7 de cada 10 empregos no país. Um estudo feito pelo Sebrae, obtido com exclusividade pela Agência Brasil, revela que esse ano 7 em cada 10 vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas por micro e pequenos negócios. O estudo foi feito com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a maio, o Brasil criou mais de 865.300 empregos formais. Desses, mais de 594 mil foram por MPE, micro e pequenas empresas. Isso representa 69%. Com relação aqui à participação na economia, de acordo com o presidente do Sebrae, Décio Lima, a maioria das micro e pequenas empresas possui até 5 colaboradores. Ele diz o seguinte, aspas, em um contexto de cerca de 22 milhões de pequenos negócios, as micro e pequenas empresas são fundamentais à economia, respondendo por cerca de 99% de todas as empresas que existem no país. 55% do conjunto total de empregos com carteira e quase 30% do PIB. No levantamento, são considerados microempresas os negócios com até 9 empregados.
agropecuária, comércio e serviço, ou 19 funcionários. Indústria e mineração. Pequenas empresas são as que têm até 49 trabalhadores. Agropecuária, comércio e serviço, ou 99 empregados. Indústria e mineração. Só em maio, os pequenos negócios responderam por 70%, ou seja, 108.400 dos mais de 155 mil dos novos vínculos empregatícios, aumento de 2 pontos percentuais em relação aos 68% obtidos no mesmo mês do ano passado. Esse crescimento da participação das micro e pequenas empresas no volume total de empregos no país vai na contramão do comportamento das médias e grandes empresas. As médias e grandes empresas viram a fatia delas no total de empregos formais cair de 22% em maio de 2022 para 15% em maio de 2023. Com relação aqui à manutenção de emprego, o presidente do Sebrae explica que os pequenos negócios são os maiores responsáveis pela criação e manutenção de empregos na economia. Ele diz o seguinte, aspas, é natural que as médias e grandes empresas invistam pesado na modernização de seus processos de produção em busca da maior competitividade de seus negócios. Portanto, as médias e grandes empresas tendem a ser poupadoras de mão de obra no longo prazo. Já os pequenos negócios são intensivos em mão de obra, razão pela qual nos momentos de crise são as últimas a dispensar pessoal e em momentos de recuperação da economia, as que mais contratam. Beatriz Bento, de 18 anos, é a prova de que as micro e pequenas empresas são também uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Em junho, ela conseguiu uma vaga com carteira assinada como balconista em uma padaria lá no Rio de Janeiro. Ela diz que terminou os estudos no ano passado e estava desde o início desse ano procurando um trabalho para conseguir ajudar em casa e melhorar a qualidade de vida. Com relação aos setores, analisando os setores que mais contribuíram para a geração de emprego em pequenos negócios de janeiro a maio, aparecem o ramo de serviços, saldo de mais de 339 mil vagas, construção, quase 124 mil vagas, indústria de transformação, mais de 64.700 vagas e comércio, mais de 34.100 vagas. Já em relação às atividades econômicas responsáveis pelo saldo de criação de vagas por pequenos negócios nos 5 primeiros meses de 2023, os destaques são construção de edifícios, mais de 42.800 postos de trabalho, transporte rodoviário de carga, mais de 27.100, educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e serviços de escritório e apoio administrativo, todas essas 3 últimas com mais de 17 mil vagas geradas cada. O levantamento aponta ainda que o saldo positivo de criação de trabalho com carteira assinada por micro e pequenas empresas é difundido por todo o país. Todos os estados e o Distrito Federal tiveram números positivos. Na avaliação do Sebrae, os pequenos negócios seguirão como reboque da criação de empregos. Em 2023, de acordo com Décio Lima, o cenário aponta para um valor próximo de 70% na participação das micro e pequenas empresas na geração de empregos, com altas para os meses de outubro e novembro. Portanto, diz ele, existe sim tendência de o nível de emprego continuar sendo puxado pelas micro e pequenas empresas. 12:25, temos mais informação aqui com a nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é o Gésio Passos. Celso Sabino deve assumir o Ministério do Turismo. Vamos com esta informação. Presidente Lula confirma mudança no Ministério do Turismo. Em reunião nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará, para assumir a pasta no lugar da deputada Daniela Carneiro, do Rio de Janeiro, que é do mesmo partido do futuro ministro. O anúncio foi divulgado em comunicado à imprensa e a nomeação deve ser publicada nos próximos dias. A mudança vinha sendo especulada desde o mês passado. Na última semana, Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram com Daniela Carneiro e Vaguinho, seu marido e prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, para comunicar a decisão de mudança no ministério.
A alteração busca consolidar a base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados. Celso Sabino é uma indicação do Partido União Brasil, que vinha reivindicando a reformulação da pasta após divergência com a ex-ministra Daniela Carneiro, que chegou a anunciar a saída da legenda. O União Brasil é uma das maiores bancadas da Câmara e, no começo do governo, além do turismo, indicou os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional e das Comunicações. Celso Sabino é auditor fiscal e deputado federal há 2 mandatos pelo Pará. Antes foi ainda deputado estadual, secretário de Estado de Trabalho e presidente do Instituto de Metrologia do Pará. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Paulo. Polícias. Meio-dia e 27, prosseguindo aqui com o Pop News, vamos com mais informações da polícia para você. Polícia Militar prende 3 criminosos por tráfico de drogas em Avaré. Na tarde da última quinta-feira, portanto na tarde de ontem, no bairro Camargo, policiais militares visualizaram indivíduos saindo de uma casa e um deles estava com uma sacola em mãos e guardou em sua cintura. Eles ocuparam uma motocicleta, e ao serem abordados, jogaram a moto ao solo e saíram correndo, jogando também a sacola na via. Adentraram nas casas vizinhas e subiram no telhado no intuito de fugir. Foi realizado o cerco policial, onde interceptaram a ação, sendo abordados o motorista da motocicleta, um rapaz de 22 anos, e o garupa, um rapaz de 20 anos. Foi verificado o que havia dentro da sacola e tratava-se, segundo a Polícia Militar, de um tijolo de maconha. Foi realizado contato com a proprietária da residência e a mulher de 34 anos confessou que entregou o tijolo de maconha para o motorista pelo valor de R$500. Em diligência até a residência do motorista para pegar seu RG, foi encontrado em cima de uma sapateira, foram encontrados 3 pontos de LSD. Diante dos fatos, a mulher, o motorista e o garupa foram presos e responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes. Mais informações aqui do setor de comunicação do 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Na noite da última quinta-feira, na noite de ontem também, na área central de Cerqueira César, isso em Cerqueira César, Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Cerqueira César. Na área central daquela cidade, policiais militares se depararam com 2 indivíduos conversando, sendo um deles de 26 anos, sobre o qual recaíam várias denúncias de que realizava tráfico de drogas. Ao avistarem a viatura, se dispersaram caminhando em direção opostas e, ao ver os policiais se aproximarem de um indivíduo de 26 anos, visualizaram ele dispersando algo ao solo, verificando-se posteriormente que tratava-se de uma porção de maconha e em sua posse tinha R$29 e uma chave de cadeado. Indagado sobre onde residia, informou o endereço diverso, aquele que já era de conhecimento das equipes policiais. Ao chegarem de frente à sua real residência, o indivíduo acabou confirmando o endereço e disse que se tivessem drogas na casa, não seriam dele, e sim de um rapaz que às vezes pede para ele guardar algumas coisas. Franqueada a entrada na residência, foram encontrados em diversos locais uma sacola plástica contendo 27 porções de maconha, uma sacola plástica com 151 porções de cocaína, uma pedra maior de crack, 10 pinos contendo em seu interior crack, uma balança de precisão e R$102 em notas diversas e moedas. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo de 26 anos pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao plantão policial de Avaré, onde permaneceu preso, à disposição da justiça. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News.
Aí, 12:32, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui no Pop News entrevista com a nossa amiga Ariane, ela que vai participar com a gente hoje do Conversa sobre a Minha Empresa. A Ariane vai falar com a gente sobre o Leite dos Anjos. Vamos com mais informações aqui no programa. CPI dos atos golpistas aciona a Justiça Federal contra Mauro Cid. Quem tem informações pra gente sobre isso é o Gésio Passos. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro encaminhou representação à Justiça Federal contra o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os parlamentares alegam que Mauro Cid se negou a responder todas as perguntas feitas durante o depoimento na CPI, o que seria um abuso do direito ao silêncio. O militar prestou depoimento garantido por um habeas corpus aceito pela ministra do STF, Carmen Lúcia, de não responder perguntas que pudessem incriminá-lo, mas vedando faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos da CPI. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia, disse nas redes sociais que foi observado desrespeito à decisão do Supremo e que teria ficado claro que o militar abusou do direito de não se autoincriminar. Mauro Cid se negou a responder perguntas simples, como o interesse do militar em colaborar com a comissão ou qual era o preceito da ética militar, se era inocente ou até qual era a sua idade. A CPI ainda encaminhou ao ministro Roberto Barroso, atual presidente em exercício do STF, cópia do processo para as devidas medidas judiciais cabíveis. Existem pelo menos 8 investigações na Justiça contra Mauro Cid, inclusive pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O militar está preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação. A reportagem procurou o advogado Bernardo Fenelon, defensor do tenente-coronel Mauro Cid, mas até o momento não teve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Aí, 12:34, a nossa amiga Ariane já está por aqui. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar a entrevista com ela. Vamos agora falar sobre o Congresso da Uni. Lula participa do Congresso da Uni e promete mais universidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na noite de ontem em Brasília do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. A última vez que um presidente da República compareceu ao evento foi em 2009, quando o próprio Lula, durante seu segundo mandato, esteve no encontro estudantil. O Congresso da Uni, o CONUNE, como costuma ser chamado, é considerado o maior encontro de estudantes da América Latina e deverá reunir cerca de 10 mil participantes até o próximo domingo, dia 16, na capital federal. No evento, o presidente prometeu ampliar o número de universidades e outras instituições de ensino no país. Durante a cerimônia, representantes das entidades estudantis leram e entregaram uma carta de reivindicações ao presidente. Entre os principais pontos estão a manutenção da política de cotas e ampliação do direito de acesso para indígenas e pessoas trans, a criação da Universidade de Integração da Amazônia e a aprovação de uma lei para instituir o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Além disso, a Uni reiterou no documento o pedido para que o governo revogue o novo ensino médio, demanda repetida diversas vezes pelos estudantes em palavras de ordem gritadas no ginásio. Em seu discurso, Lula também exaltou o vigor do movimento estudantil. Falando diante de uma plateia de milhares de jovens, Lula celebrou que o perfil social dos estudantes tenha mudado ao longo da última década, com o ingresso de pobres e negros nas universidades, especialmente a partir dos programas criados em seus governos anteriores. O presidente ainda fez uma defesa enfática da democracia, isso de acordo com a Agência Brasil, citando as ameaças de ruptura do último período. Além de Lula, participaram do ato político o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, além de ministros do governo federal, incluindo o ministro da Educação, Camilo Santana. Em discurso, Mujica, que foi
foi preso político por 14 anos na ditadura uruguaia, pediu aos estudantes que busquem a unidade para defender a democracia. Com relação ao novo ensino médio, em vários momentos durante o ato, os estudantes entoaram gritos para pedir a revogação da lei que instituiu o novo ensino médio. Em seu discurso, o ministro da Educação, Camilo Santana, que chegou a ser vaiado e interrompido por parte dos estudantes, lembrou que o governo paralisou a implementação do novo modelo até que se defina eventuais mudanças. A lei do novo ensino médio foi aprovada em 2017 durante o governo do ex-presidente Michel Temer, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. 12:37. Conversa sobre minha empresa. Aí, 12:37, vamos iniciar aqui o quadro Conversa sobre a minha empresa aqui no Pop News, e hoje nós estamos recebendo, nessa tarde um pouquinho fria aqui em Taquarituba, a nossa amiga Ariane Almeida, do Leite dos Anjos. Olá, Ariane, forte abraço, excelente tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Edson, tudo bem, graças a Deus, e você? Boa tarde também a todos os ouvintes da Pop. Com a gente, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui. Ariane, então vamos falar sobre o Leite dos Anjos, essa empresa tradicional aqui em Taquarituba e na nossa região. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o Leite dos Anjos. Então, a empresa foi fundada pelo meu pai em 1993. Visto o grande número de pequenos produtores que existiam ali nas imediações da chácara, e ele viu, né, essa oportunidade de negócio. Eu lembro até da primeira reunião que ele fez em casa, juntou uns 30, 40 pessoas que vendiam, né, para grandes laticínios e ficou entusiasmado, né, da possibilidade de comercializar o seu produto numa empresa ali próxima. Então ela existe já desde 1996, fundada pelo meu pai. Ariane, você falou sobre essa reunião aí. É claro que vocês dependem muito, né, das pessoas que fornecem o leite para vocês, tal, né? Essa parceria aí é muito importante, vocês têm que mantê-la aí para que realmente o Leite dos Anjos, né, seja esse sucesso que é em toda a nossa grande região. Sim, é de fundamental importância, porque há alguns anos atrás a gente ainda produzia uma pequena quantidade de leite, mas hoje 100% da nossa comercialização é adquirida de terceiros, de outros produtores rurais. E quantos produtores fornecem leite para vocês? Olha, nós chegamos a ter mais de 40 produtores, porque antigamente aqui na nossa área, na nossa cidade, existiam grandes número de pequenos produtores. Hoje, eu acho que em qualquer situação, é a situação do país, né? Não é só da nossa região. O pequeno produtor, ele diminuiu bastante. Ele está tendo bastante dificuldade em se manter nessa atividade. Então, eu cheguei a ter 40, né? Meu pai naquela época chegou a ter mais de 40. Hoje a gente tem em média de 12 a 15 produtores e comercializamos até mais leite do que antigamente. Para você ver como mudou o perfil do nosso fornecedor de leite. Tendo visto a dificuldade do pequeno, nós tivemos que migrar para produtores um pouquinho maior. De médio, de até grande produtor. Hoje a gente tem produtor menor, acho que de 300 litros dia. Então um ou outro só que leva um pouquinho lá de leite na plataforma do laticínio, mas a maioria é de 300 litros para mais produtor que produz hoje em dia. Ariane, com quantos litros de leite vocês trabalham por dia, por mês? Como que é isso? Então, depende muito de contrato, né? Nós participamos de contrato, de licitação. Então, varia entre 4 e 5 mil litros de leite por dia que a gente precisa adquirir para comercializar. Até mesmo para viabilizar a empresa, né? Que hoje em dia são muitas exigências, tem muita licença que a gente tem que ter. Tem que ter licença ambiental, tem CETESB, tem o CISP do Ministério da Agricultura, tem que ser conveniado a alguma empresa que faz reciclagem devido à embalagem.
Então, assim, manter um pequeno negócio hoje em dia não está fácil. Então, se a nossa produção for muito pequena, ela se torna inviável. É o mesmo que aconteceu com o pequeno produtor, né? Sim, sim. Ele é ruim pra gente, uma notícia ruim quando o pequeno começa a não conseguir existir, porque as pequenas empresas também começam a ter a mesma dificuldade. Então, hoje a gente comercializa aí em torno de 4 mil litros por dia. Oriane, no caso, o seu pai continua ainda trabalhando com vocês lá ou ele se afastou aí das atividades do laticínio? Como é que é? Então, desde que eu me casei em 2002, eu e meu marido que estamos mais à frente. Ele tá por ali, né? Ele mora lá na chácara, ele tá sempre por ali olhando, mas ele tem outros negócios, então ele anda bastante. Ele fica por ali só mais na supervisão hoje em dia. Só para registrar, né? Seu Nego Mineiro, né? Isso. Todos de Itaquarituba aqui, com certeza nas cidades vizinhas conhecem, mas a Pop tá chegando mais longe, então se você não conhece o seu Nego Mineiro, é uma pessoa bastante tradicional aqui em Itaquarituba, na política também, né, Ariane? Ah, sim, meu pai na cidade eu acredito que é bem conhecido. Ele participou da vida política por 20 anos, ele foi vereador por 4 mandatos, foi vice-prefeito. Então hoje que ele está mais aposentado, curtindo a aposentadoria aí. Legal. Ô, Ariane, você falou pra gente sobre as exigências, né? Então em 1996 eram umas, de lá pra cá aumentaram muitas. Ah, tem só aumentado, viu? O primeiro registro que a gente teve que ter foi no Ministério da Agricultura. Sim, pode, à vontade. Foi no Ministério da Agricultura e agora foi aumentando. Eu acho que no mínimo 4 ou 5 órgãos que a gente tem que estar ali registrado em dia, e isso causa reformas no laticínio, isso tem adequações que a gente tem que fazer, anuidade para recolher. Então cada vez está ficando assim, é uma cobrança necessária, né? Porque para existir você tem que garantir uma qualidade do seu produto. E por outro lado, também a gente tem que ter o pé no chão na hora de comercializar, porque senão as contas não fecham. Com relação ao fornecedor de vocês, tem alguma exigência com relação a isso, ao fornecedor também? O fornecedor também, porque como existe um controle de qualidade no leite, a gente passa para ele os padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura. Então, para ele fornecer o leite, dos requisitos básicos é ter o leite, tem que ser resfriado. Para você começar a tirar leite, independente da quantidade, hoje em dia você tem que ter um tanque de expansão, porque o caminhão do laticínio não busca mais diariamente como era feito no passado. Ele busca dia sim, dia não. Então já tem que ter o resfriamento do leite. Logo que o leite é ordenhado, ele já tem que ser resfriado para garantir a qualidade. Então, conforme a gente vai tendo cobrança, a gente passa isso para o produtor, para ele também consultar o seu médico veterinário e se adequando. E está surgindo outros tipos de leite no mercado, né? Hoje em dia tem leite vegetal, tem o leite A2, tem coisa que a gente tem que analisar o custo-benefício, né? É de qualidade? Eu acredito que seja. Eu não vejo por que um leite fala mal do outro leite, porque é tudo leite e leite é bom para a saúde, a não ser que você tenha intolerância ou alergia a algum componente do leite. Mas no mais, ele é rico em vitaminas, proteínas, minerais, cálcio, então só vem agregar saúde à pessoa. Oriane, como é que é disputar o mercado aí com essas grandes marcas, né? A gente tem aí os leites de caixinha, bastante tradicionais também. Como é que é a disputa aí no dia a dia com essas grandes marcas? Olha, a gente não pode nem pensar em disputar com essas grandes marcas, porque cada um tem o seu mercado. Você tem o seu espaço, né? A gente tem que procurar manter o nosso espaço, porque o leite de caixinha veio para ficar, o leite em pó também, então a gente tem que atender a demanda do leite pasteurizado, né, que é o leite de saquinho, e graças a Deus, como é um leite muito benéfico à saúde, é indicado até por nutricionistas, por não ter conservantes, é uma parte assim que a gente consegue se manter no mercado devido ao próprio produto ser um produto bom. Oriane, isso que eu ia falar, você não quer criticar aí, né, os concorrentes, né, os leites de caixinha, né, os outros tipos de leite, mas qual que é a diferença aí do seu produto, né, do leite dos anjos para os demais? Então, a diferença de um leite pasteurizado para um leite UHT, que é o leite de caixinha, o principal deles é o processamento. Porque o leite de saquinho é o leite mais próximo do natural possível.
O leite de saquinho, o que é pasteurizar o leite? É elevar a temperatura dele a 72 graus por alguns minutos e alguns segundos e imediatamente resfriar. Então é esse choque térmico que mata as bactérias patogênicas do leite. Enquanto que o leite de caixinha, ele é aquecido a 130 graus. Então ele mata tanto as bactérias patogênicas quanto as probióticas. A parte boa do leite acaba sendo destruída também. Enquanto o leite pasteurizado ele tem um tempo de prateleira de 7 dias, o leite de caixinha dura até 4 meses, mas também tem conservante. Então não é um leite não está próximo ao leite natural, né? Fora o leite de vaca, o ordenhado da vaca, seria o leite de saquinho mais próximo. Ariane, quais são os produtos que vocês trabalham lá? Com quais produtos vocês trabalham? Tem um leite, tem mais algum produto? Tem, a gente produz o leite de saquinho, tem queijo frescal, o queijo mussarela tipo porunga, bebida láctea de morango e coco e o creme de leite fresco que a gente comercializa. E essa bebida láctea aí é sensacional, né? Ah, o pessoal gosta bastante, viu? Eu sou suspeita de falar, mas eu acho que é bom. E a criançada gosta, né, Ariane? Vamos falar a verdade, sim. Né? É o Danone que fala, né? Assim, a grosso modo é conhecido, né? O iogurte é um Danone. E a bebida láctea, a diferença de iogurte para bebida láctea é que o nosso contém uma parte feita do soro do leite. Que o soro do leite também é rico, né, em proteínas e vitaminas, então a gente não quer desperdiçar o soro que sai do queijo, a gente utiliza na bebida láctea, na confecção da bebida láctea. Então aí são 2 produtos bem próximos aos naturais. Legal. Ô Ariane, você distribui os produtos aí para quantas cidades aqui da nossa região? Taquarituba e para mais quantas? Olha, a gente comercializa em toda a região aqui. Pega o lado de Itaí, Avaré, vai para Itapeva, Itaporanga, vai para o lado de Fartura, Itaguaí, Itaí, Piraju. Então, aqui num raio de 100 quilômetros, a gente abastece quase todos os municípios. Eu acredito que todos os municípios, porque onde eu não vou com a nossa frota própria, a gente terceiriza, né? Tem representantes que compram o nosso leite e depois revende. Então, aqui próximo, e devido ao fato também de várias empresas nos últimos anos encerraram as atividades, então a gente conseguiu abranger ainda mais municípios. Hoje... Você falou sobre empresas que saíram do ramo. É difícil se manter nessa atividade, Ariane? Eu acredito que tem sido difícil, pela quantia de empresas assim, que eram até tradicionais, né, que tinham já mais tempo de mercado. E você pode citar algumas aqui da nossa região, né, para só reforçar para os nossos ouvintes que fecharam? Olha, desde que eu estou nesse ramo, eu sei da empresa do leite purinho de Itapeva. Bastante conhecida. Era bastante conhecido, leite sulista de Avaré, o leite top de Piraju, o leite Zusa de Avaré também está encerrando as atividades. E que eu sei de maiores são essas. E que, assim, eu sei de 4 que fechou e sei de 2 que abriu. Então quer dizer que devido às exigências e a fomentar esse ramo de atividade, está sendo difícil. Então, assim, a gente tem que ter um pé no chão e focar no nosso produto, focar na venda, focar na comercialização, focar na qualidade, porque senão a gente acaba se arriscando para outros caminhos também, né? Com certeza. E a Ariane e família e equipe são bastante criteriosos nessa questão de divulgar o leite dos anjos, são bastante criativos também. Tem aquela promoção, né, Ariane? A criançada tira, né, a foto com o produto dos anjos. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa promoção que vocês fazem todos os anos, né? E o que vocês usam para divulgar o produto aí pro pessoal, até para os nossos amigos e amigas, né, que tem empresas, aprenderem com você como é que se faz uma boa divulgação. Olha, a divulgação é meio que boca a boca, não tem muito investimento. Ela tem essa promoção do Dia das Crianças, eu creio que já tem 4 ou 5 edições. E foi, assim, começou sem nenhum, assim, grandes as pretensões, né? Começamos e foi fortalecendo ano a ano. Agora, um pouco antes do Dia das Crianças, as mães já até começam a perguntar, já começou a promoção? E é só, né, manda
uma foto da criança com algum produto do Leite dos Anjos e a gente sorteia, oferece lá os brindes, alguns prêmios. No Dia das Mães também foi bem legal, uma participação grande. Mandava foto da mãe, fazia uma declaração da mãe. É uma forma da gente retribuir o carinho e toda o reconhecimento em todos esses anos por parte do consumidor, né? O que a gente puder fazer, a parte de social, sempre que a empresa pode, ela também ajuda. Então é a gente reconhecer e a gente tentar devolver um pouco de tudo que a gente recebeu todos esses anos. E vocês recebem quantas fotos mais ou menos aí por promoção? Dia das Crianças, Dia das Mães, são quantas fotos? Olha, já chegou a ter 82 fotos uma vez de uma promoção do Dia das Crianças. E é um período curto de tempo, sabe, que eu lanço. É tipo uma semana, 10 dias. É uma promoção relâmpago. É uma promoção relâmpago que é feito mais pra agitar a página, sabe? Eu tenho a página lá, então eu falei, vamos fazer umas promoções pra gente dar uma sacudida aí na página. E eu vejo que o pessoal gosta e é gostoso pra gente também, sabe? E como é que é feita a escolha, Ariane? Porque deve ser difícil, né? Aquela criançadinha bonitinha lá, é uma lindinha. delícia, é uma delícia. Chega foto de dia, de noite, fim de semana e é muito legal, é muito fofa essa parte da promoção. E o Dia das Mães também foi muito legal, porque às vezes um filho não tem o costume às vezes de falar o quanto gosta da mãe ou do pai, né? Então na promoção dá aquele empurrãozinho, né? A hora que a mãe vê lá, nossa, ó, meu filho, né, mandou a foto, fica contente. Mesmo que não tenha sido sorteado, eu acho que todo mundo só deve ganhar, né? E como é que é feito o sorteio, Ariane? Como é que é feito? É bem assim, manual mesmo, rústico. Eu pego o nome, a foto da pessoa, né? A hora que ela me manda, eu já imprimo lá e coloco o nome da pessoa, a gente dobra os papeizinhos, depois a gente faz uma live e sorteia. Então é assim. É bem do tempo antigo ainda, sabe? Mas funciona. Tem dado certo, acho que funciona. Legal. Ariane, a gente tá numa época mais fria aqui do ano, como é que é para os produtores, né? Para vocês esse período, economicamente também, o pessoal consome mais leite, consome menos leite, como é que é esse período do ano? Então, no período frio, o consumo de leite aumenta um pouquinho, porque eu acho que todo mundo gosta de um leite quentinho na hora de dormir, na hora de levantar, né? Para dar um achocolatado, para dar uma despertada. O consumo cai e a produção costuma diminuir. Mas, devido ultimamente os produtores já estão mais bem preparados, eles compram lá, tem o trato da vaca, né? Já tem, como que fala assim, eles já compõem o trato da vaca já fizeram um planejamento, já tem o trato da vaca pro ano inteiro. Então a gente não tem mais aquela queda na produção leiteira, porque não depende só do pasto, que no inverno o que fica ruim é o pasto, né? Falta chuva, às vezes falta chuva, muito frio, acaba queimando o pasto e a vaca comendo menos, ela produz menos leite. Mas não tem acontecido isso porque os produtores vêm se planejando, se programando melhor. Então a oferta de leite, a captação do leite está sendo igual o ano inteiro. Mas o consumo aumenta um pouquinho no inverno. E o preço do leite ao produtor no inverno tende a subir. Mas esse ano também não aconteceu isso, está sendo um ano atípico. E um dos motivos que a gente lê nas reportagens é a alta das importações do leite. Nesse começo de ano já foi importado mais de 300% do que do mesmo período do ano passado. Então os produtores estão tendo mais essa dificuldade ainda, que é concorrer com o leite que vem da Argentina com um preço bem mais baixo, sendo que o nosso custo de produção não se manteve, né? Altera pouca coisa, mas acaba ficando desleal essa concorrência, né? Até eu vi outro dia uma reportagem que o pessoal de Minas Gerais está elaborando um documento para levar para o presidente da República e expor a situação, né, do produtor, que tem que ter uma política que proteja os produtores do Brasil também. Hoje o litro de leite é pago, quanto que se paga para o produtor por litro? Quanto que é hoje? Pode variar, existe uma variação. O preço CPEA está em torno de 2,82, 2,83, que é um índice assim que a gente tem como referência. Mas dependendo da região, dependendo da produção que o produtor entrega ao laticínio, ele pode receber mais, dependendo da dificuldade que é chegar até a fazenda do produtor,
pode ter um custo maior de frete e ele recebe um pouco menos, mas em média aí está sendo R$ 2,80. Ariane, queijo, o pessoal consome bastante nesse período do ano? Consome. O queijo, assim, se eu conseguisse produzir mais, a gente venderia mais, porque às vezes cidades mais distantes procuram a gente, sabe, para fornecer o queijo para eles, porque já tem uma validade maior do que o leite, né? Então, graças a Deus, o queijo também é bastante comercializado e não é em todo... Eu achava que todo lugar tinha queijo e não é tanto, né? É mais em cidade pequena, é mais meio regionalizado. A gente encontra, mas não com tanta facilidade, às vezes, numa cidade grande. Legal. Nós conversamos aqui no Pop News, na Pop FM, no quadro Conversa sobre a Minha Empresa, com a nossa amiga Ariane Almeida, do Leite dos Anjos. Ariane, a gente agradece mais uma vez pela sua participação, pela sua presença ao vivo aqui com a gente. Nosso microfone fica à sua inteira disposição para você deixar o seu recado aí com relação à empresa, falar contatos, redes sociais, pessoal conhecer vocês mais aí profundamente. Fique à vontade para destacar para a gente agradece você, muito obrigado. Tá joia, obrigado a você, Edson, pelo convite, foi um prazer participar aqui, poder falar um pouco da minha empresa. A gente deixa o convite aí para os ouvintes seguirem nossa página no Facebook, Leite dos Anjos 1, @Leite dos Anjos 1, no Instagram também é @Leite dos Anjos, e nós estamos no mês de julho. No mês de agosto a gente pretende fazer a promoção do Dia dos Pais, já pede para o pessoal ficar ligadinho ali nas páginas das redes sociais, e qualquer interesse em adquirir nossos produtos no Leite dos Anjos, nosso telefone é 14-99701-1088, pode entrar em contato por esse telefone que a gente manda um representante até você. Obrigada, Edson. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Meio-dia e 58, reto final aqui do Pop News. Vamos com mais destaques para você. Acordo entre saúde e educação permitirá a transformação digital do SUS. Hospitais e postos de saúde terão acesso ao aplicativo de gestão. O Ministério da Saúde e da Educação assinaram ontem um acordo de cooperação em prol da transformação digital do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o país. Com a medida, hospitais e postos de saúde estaduais e municipais terão acesso aos dados do aplicativo de gestão para hospitais universitários, desenvolvido pela empresa brasileira de serviços hospitalares. De acordo com o presidente da empresa, Arthur Chioro, o aplicativo de gestão hospitalar é utilizado há 10 anos por cerca de 50 mil profissionais de saúde. Morre em São Paulo idosa atingida por fio de alta tensão derrubado pelo vento. A gente já destacou hoje isso aqui no Pop News. Aeroporto Paulista tem rajadas de vento de 72 km/h. Barroso descarta urgência em ação contra a reforma tributária. Programa dará apoio a mulheres negras e parentes vítimas de violência. Lula defende destinação de imóveis da União abandonados para sem teto. Advogados apontam violação de direitos de presos após 8 de janeiro. Supremo esclarece fala de Barroso em Congresso da Uni. Barroso diz que não quis ofender eleitores de Bolsonaro em fala na Uni. Esportes, a seleção bate China em último jogo treino antes do Mundial Feminino. Tá aí informações para você, finais aqui no Pop News. Na sequência tem para você muita música legal, muita alegria na tarde aqui dessa sexta-feira na Pop FM em 90.9 e em 107,5. Com certeza você vai continuar na nossa sintonia, na nossa audiência, e a gente volta aí numa próxima oportunidade. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM.